Acabei apertando aqui sem querer. Gente, curte, comenta, Rian vai passar ali agora. Gente, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação. Dê um like. Me ajuda nessa trajetória. O que acontece, gente? Vamos para mais um real comigo. Vou reabrir de novo. Sabe, eu tô batendo aqui, gente, ó, que eu comprei, sabe? Pra me poder conseguir controlar aqui. Eu já bati 2 vezes. Então, vamos para mais um real. Espero que gostem do conteúdo. Eu não tô nada bem, não tô nada legal, gente. Já são 10h55 da noite. E vocês lembram quando eu tava fazendo o hambúrguer pra mim, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar vocês eu fazendo o hambúrguer, né? Aí do nada eu parei, gente, pra poder atender. Pra poder atender, porque estavam me mandando mensagem. E o que acontece, gente? Vocês lembram que eu já, não é de agora, eu já pedi, né, para que vocês orassem para uma pessoa, né, que se encontrava muito enferma, sabe? Ela precisava de muita oração, gente. Ela precisava de muita oração. Mas, tomara que o meu tio não me ligue agora. Mas, gente, é assim, eu parei o vídeo, porque era a mãe dela, minha amiga, gente. Minha amiga, entendeu? Minha irmã, gente, né? Eu não sei se tem vídeo aqui com ela. Vou procurar. Mas eu tenho vídeo com os filhos dela. Lá no Kawaii, gente. Se você não me segue no Kawaii, que esse vídeo aqui eu vou jogar no YouTube no Kawaii. Aí a mãe da minha amiga me manda mensagem, que é minha vizinha, né? Aí falando que ela tinha sido entubada. Aí desabou meu mundo, entendeu? Eu parei de gravar, eu estacionei, entendeu? Literalmente eu estacionei, eu não conseguia desenvolver nada, eu não conseguia arrumar a casa, eu não conseguia lavar a louça, eu não conseguia fazer a comida. Eu literalmente estacionei, só querendo que Deus agisse e que chegasse uma notícia maravilhosa, entendeu? Mas nem tudo que a gente quer é do nosso jeito. Eu queria uma coisa, eu queria que ela estivesse aqui agora, que ela estava para receber alta. Muita gente queria que ela estivesse aqui agora. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, o que acontece? A mãe dela falou que ela estava entubada. Gente, eu tenho que saber falar aqui, por quê? Porque os birucutuco dela me assistem, sabe? Então eu tenho que saber falar, né? Nem chorar, eu vou chorar nesse vídeo, porque eles me assistem, desse jeito, e gostam. Então, gente, a mãe dela, a Simone, me mandou mensagem, e aí eu fiquei ali só aguardando. Aí, nossa, e nada, né? E a gente fica naquela agonia. Ai, gente, ninguém falou nada, ninguém mandou mensagem. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Aí ela falou que ela se encontrava entubada, né? Mas aí eu falei, vou continuar em oração, sabe? Pela vida dela. E o tempo todo, gente, a gente tem que estar ligada no céu. Você pode estar conversando com alguém, mas você fica ligada com Deus. É simples. Você pega teu pensamento e você eleva para Deus, entendeu? E aí Deus já sabe que você tá ali conversando, você tá ali, mas você tá intercedendo pelaquela pessoa. Gente, o tanto que eu pedi para Deus, o tanto que eu pedi para Deus,
sabe? Para ele deixar a Gabi aqui com a gente, para ele poder curar a Gabi, sabe? Mas Deus não quis assim, sabe? Ela era dele, né? A gente estamos aqui de passagem. Como eu falei pra vocês, eu não posso esbanjar a emoção porque as crianças me assistem. Tá todo mundo na casa dela agora, que ela mora aqui do lado. Cada um, gente, tem o seu jeito de agir. Eu prefiro estar dentro da minha casa, né? Pedindo para que Deus conforte o coração da Simone, né? Que dê sabedoria. Ela, o esposo dela, né? O esposo da Gabi, né? Que Deus venha guardar as crianças, venha fortalecer mente, coração, sabe? Porque as crianças vão ter uma vida totalmente diferente agora, né, gente? A vida delas mudou. Mas eu tenho certeza que Deus tem um plano na vida delas. Tanto na vida da Simone, quanto na vida das 3 crianças da minha amiga. E eu falo, gente, Deus é perfeito. A gente não quer perder. A gente nunca quer perder. A gente somos egoísta, entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa tá aqui na Terra, mas ela tá sofrendo. E às vezes a gente tá ali, a gente não entende os planos de Deus e o que a pessoa tá pedindo, entendeu? Assim, eu vou dar o exemplo da minha avó, gente, da minha avózinha, sabe? A minha avó, o médico deu 4 meses de vida pra ela. Nossa, nos últimos dias, foi os últimos dias mais horríveis. Os meses horríveis, sabe? Da vida da família toda. Então ali, a minha avó, ela começou a passar mal já pra partir, sabe, gente? E a gente começou a orar. Não só orar, como ficava falando com Deus. Meu Deus, tem misericórdia da minha avó. Deixa a minha avó com a gente. Oh, meu Deus, não leva a minha avó, não. E a gente começou a orar. Até, gente, que chegou um pastor. Chegou literalmente um pastor. E ele falou assim: Para que vocês estão impedindo de Deus agir. E a avó de vocês está sofrendo porque o tempo dela era até aqui. Então vocês estão ali, ó, pedindo para Deus. Em vez dele resolver, vocês estão impedindo dele agir. Foi aonde, né, minha avó tava sofrendo, gente. Minha avó tava com dor, minha avó, ela tava deu câncer no baço, gente, no fígado, entendeu? Minha avó já tava com 87 anos, sabe? Minha avó desmaiou no meu colo e no colo da minha prima. A gente ficou no desespero, né? E ela ficava, ai. Ela tava sofrendo, ela tava com dor, gente. E a gente egoísta, pedindo a Deus pra deixá-la aqui. Quanto mais ela ficava, mais ela sofria. Foi aí que a gente não entendemos, mas tentamos aceitar de uma forma, uns julgar, outros não, entendeu? E foi onde ela partiu, gente. Então, a gente não entende e, assim, pra mim tá sendo uma paulada atrás da outra, porque, gente, eu falei aqui pra vocês, né? Minha prima me amava demais, gente, também. Amava demais a Isamar, gente. Demais. Um mês. Tem mais de um mês, porque só de operado eu tenho 1 mês e uns quebrados. Tem mais de um mês que a esposa do meu primo faleceu, gente, também nova, com 35 anos, 36, uma coisa assim. E ela deixou 2 filhinhos. Nossa, aquilo ali mexeu muito comigo, gente. Fiquei muito triste. Nossa, e essa minha amiga, Gabi,
do hospital, ela me mandou mensagem falando: amiga, você tá sabendo? Eu falei: o quê? Que a Isamar morreu, será que é verdade e tal? Eu procurei saber, foi, gente. Foi mesmo, né? A Isamar faleceu, já tem 1 mês e pouco. E agora minha amiga também. Paixão, sabe? Paixão por elas. E ela deixou 3 lindos filhos. Lindos filhos, lindos nomes, entendeu? Maria Vitória, Heitor Miguel, né? E Maria Júlia. 3 crianças lindas, sabe? Cheia de vida e saúde aí. E que Deus venha guardar, venha dar discernimento, sabedoria, sabe? Que venha crescer cheio de vida e saúde, né? Que venha ter um futuro brilhante. Não só elas, como os do meu primo, né? Que a Isamar infelizmente faleceu há 1 mês. E deixou a Isis, Sofia, lindo nome, né? E Davi Luiz. Lindo nome. Davi Luiz não, gente, Davi Lucas. São lindos também. Eu vou perguntar ao meu primo se pode filmar ele quando eu estiver na rua e tal, que às vezes eu gravo na rua, se dá pra dar uma filmadinha neles. Porque o Heitor Miguel, Maria Vitória já apareceu aqui, lá no meu Kawaii. Agora, a Isis e o Davi não, gente. Enfim. É triste, muito triste, você criar um filho sozinho, sem ter uma rede de apoio. O meu primo, ele tá com a minha tia, entendeu? Minha tia que tá ajudando como pode, né? E são 2 crianças, sendo que a Isis, ela ainda tem problema no bracinho. E agora a minha amiga, né? Que são 3 crianças, sendo que a Maju tem suas limitações. E a Simone vai precisar de muita força, gente. Então peço orações, entendeu? Pra poder cuidar dos 3, que agora ela é mamãe. Ela perdeu uma e ganhou 3. E a gente não entende o agir de Deus. Ela perdeu uma, a única filha, gente. Nossa, assim, eu nunca quero saber, gente. Mas assim, quando meu irmão perdeu a filha dele, nossa, era como se fosse minha, entendeu? Porque ela era tão desejada, não só por eles, como por mim também, que eu me doei de uma tal forma que quando ela nasceu, tava ali o tempo todo, queria ficar, era só comigo, e não queria dividir, repartir com ninguém, era fraldinha, era banhozinho, tudo era eu, entendeu? Ela partiu repentinamente, nossa, gente, até hoje eu não esqueço. E eu acho que a dificuldade, sabe? Eu tenho a Louise, que eu amo de paixão, mas eu acho que a dificuldade de eu ir lá é porque tem lembranças ali, entendeu? Tem lembranças, aí a gente acaba lembrando, a gente acaba ficando meio triste, né? Já tem 3 anos, minha sobrinha, que já faleceu. E Deus honrou aí com a Louise, Fernanda. Mas enfim, gente, meu irmão e minha cunhada ficaram arrasados. Até hoje, né, eles sofrem lá do jeito deles, mas Deus deu a Louise para confortar um pouco, né? Porque nenhuma criança, nenhuma pessoa ela vai conseguir substituir o lugar da outra, mas um conforto, um consolo, entendeu? E assim, então é uma coisa muito triste, gente. Aconteceu comigo também, gente. Mas deixa para outro vídeo. Graças a Deus também eu tive uma rede de apoio,
maravilhosa, entendeu? Aonde eu não fiquei sozinha em nenhum momento. E é muito, muito difícil quando a criança já é grande e ela entende. Aconteceu comigo quando o Rian era menor, entendeu? Quando a criança já é grande e entende, é pior, entendeu? É pior que a criança já entende, a criança já tá agarrado com a mãe, com o pai, entendeu? Então, o meu filho, gente, ele só tinha 3 anos e aconteceu. Foi uma coisa muito triste, uma fatalidade. Eu sofri demais, né? Assim, não sabia como lidar com aquilo, o meu filho, entendeu? Mas Deus nos sustentou até aqui, né? Deus, ele coloca pessoas na sua vida para acrescentar coisas boas, entendeu? E foi no meu caso. Então, enfim, gente, é sobre. É isso que eu queria falar, por isso que eu parei o vídeo, né? Parei repentinamente, porque eu recebi essa notícia que a minha amiga tinha sido entubada. E agora ela veio a falecer, gente. Ela veio a falecer, né? O enterro foi hoje, por volta das 2 horas da tarde. A mãe dela mora aqui do lado da minha casa, ela morava na rua da frente. Nossa, gente, olha. Até agora eu não fui, não tenho cabeça, não tenho estrutura, porém também tô recém-operada, né? Aí, gente, é sobre isso, gente, é sobre isso. Ninguém quer perder, então falar sobre a perda é fácil para quem não perde ou nunca perdeu ninguém, mas para quem já perdeu é difícil, entendeu? E da minha família, gente, não é só esse meu primo que, sabe, perdeu a esposa e ficou com os filhos, não. Meu primo também lá atrás faleceu e a esposa dele acabou cuidando do filho dele sozinha. E pra ela era barra, gente. Era barra. Hoje ele tá um homem. Mas na época foi barra. E ela morava muito longe daqui. Mora ainda muito longe daqui. Então não teve contato. Entendeu? E ela criou o filho dela sozinha, a trancos e barrancos. Hoje ela tem mais 2 filhos. Ela casou de novo. Mas ela criou o Gilberto a trancos e barrancos. Gente, é muito triste. É muito triste. Vou falar pra vocês, gente. Mas graças a Deus, o importante foi a minha amiga. Ela já frequentava a igreja. Lá mesmo no hospital ela aceitou Jesus como seu único suficiente salvador. E, né, a gente sabe que ela tá descansando nos seios de Abraão. Então toda dor, toda lágrima, todo choro passou, né, gente? Lógico que vai ficar a dor da saudade, a dor do luto, mas Deus nos sustenta de alguma forma, entendeu? E a gente vê ela na filha dela, porque é a cara dela, é o jeito dela, a filha dela mais velha. Então a gente vê, a lembrança vai ser assim, a gente vai olhar pra ela e a gente vai lembrar, né? Aquele jeitão que ela tinha, sabe, extrovertida. Ela ria lá na casa dela, que a rua, ela morava lá na rua da frente. Aqui dava pra escutar. Era alegria e felicidade o tempo todo, gente. Igual eu, assim, não guardo mágoa de ninguém. Não gosto nem de brigar com ninguém. Enfim, gente, é sobre 19 minutos já. E a gente tem que aprender a lidar, gente, com a dor da perda. A gente tem que aprender a lidar com a dor da perda, que a dor da perda é a pior dor que tem. Pior dor que tem. Porque foi igual a Simone falou. Era pra ser o contrário.
Mas quando inverte, e aí? Nenhuma mãe quer enterrar seu filho. Nenhuma mãe, gente. O certo é o filho enterrar a mãe, o filho enterrar o pai. Essa é a lei da vida. Mas hoje em dia, infelizmente, não tá acontecendo assim. Tem muitas mães, muitos pais enterrando seus filhos. Então, que Deus venha nos guardar e venha nos livrar de todo mal, entendeu? Que Deus venha nos abençoar. E é isso que eu tenho pra falar, gente. O clima não tá legal, então é um real comigo mesmo, por isso que eu tô falando aqui com vocês, pra poder vir dar um esclarecimento. Ontem eu chorei tanto mesmo, gente, que eu fiquei com dor, entendeu? Fiquei com dor. Aí meio que deu uma inchada aqui, ó. Dá pra sentir, sabe? Ontem tava doendo. Mas até que eu tomei um Doflex hoje, ó, não tá doendo não. Mas mais cedo tava, sabe? Então eu peguei logo o espaladrapo, igual o médico falou, e já botei apertado aqui. E mantive minha posição ali pra poder ajudar, porque se você não pode ajudar, então tu não atrapalha. Tu não atrapalha. Se você tá pra atrapalhar, não vai, gente. Não vai. Então eu chorei aqui em casa, mas chorei, gritei, botei a coisa na minha cara, gritei, chorei, gente. Quando eu vi que eu tava calma, sabe? Que eu já tava... Hoje eu fui lá, abracei a Simone, conversei com a Simone. Olha, gente, até eu não me reconheci, porque eu não sou assim. Não sou assim. Quando eu pego no choro, eu começo. Mas quando a gente pede a Deus discernimento, entendimento, força, a gente só vai. A gente só vai e deixa que Deus faz o resto. É isso aí, gente, ó. Infelizmente é um vídeo triste, mas eu peço que Deus abençoe a todos vocês, né? Tô encerrando esse vídeo com meu coração partido no meio, gente. Partido no meio. Mas, né? Eu creio que a minha amiga está no céu lá, cantando já no lindo coral, junto com Deus. É isso aí. Deus abençoe a todos vocês. E, aqui ó, esqueci. Tchau. Aí, gente, falando pra vocês, eu vou ver se eu consigo. Eu tenho uma foto dela que me mandaram, que eu tô com ela, dos 15 anos dela, gente. Aí eu vou ver se eu deixo a foto passando aqui, porque vocês sabem, né? Eu não sei mexer e é sobre.